cooperativa gaúcha Cotribá enfrenta pressões enquanto passa por uma crise financeira e atraso nos pagamentos de produtores. Vou chamar o Luiz Fernando de Sá, diretor editorial do AgFeed, que vem explicar o que está acontecendo nesse momento com a Cotribá. Tudo bem, Luiz? Boa tarde não, bom dia ainda para você. Posições no leste da Europa, na fronteira entre Polônia e Belarus, por exemplo, na Romênia, nos países bálticos, que são áreas que estão muito preocupadas com essa atividade militar toda e essas provocações dos russos. Os dois lados concordam que a possibilidade de que o Kremlin eventualmente queira encarar, dê sinais de que pode entrar em algum tipo de confronto com a OTAN, aumentam, independentemente de ter sido proposital ou não. Até porque, sendo ou não, os russos sabem agora mais ou menos como a OTAN pode resistir. É uma das principais do Rio Grande do Sul. Ela tem sede no município de Ibirubá, né, lá no Rio Grande do Sul, claro, e mais de 10 mil associados. A receita fica na casa aí de 4 bilhões de reais por ano. Nos últimos dias, Muriel, os produtores têm bloqueado os portões de algumas das unidades da cooperativa em protesto aí pelo não pagamento de valores devidos pela soja que eles entregaram para a Cotribá lá no início do ano. Então, essa pressão dos agricultores meio que escancarou essa crise financeira que vinha sendo mantida ali meio a boca pequena por dirigentes e tal, mas que começa a ganhar vulto e chamar a atenção não apenas dos seus associados, mas também de empresas e de outras cooperativas do Estado. Não está claro ainda, Muriel, o tamanho desse problema, ou seja, o total das dívidas vencidas e a vencer. E a despeito ali da situação complicada do Estado, a Cotribá até vinha fazendo investimentos importantes nos últimos anos e tal, então não ficava muito claro que essa crise estava para chegar. No ano passado, por exemplo, a cooperativa inaugurou a primeira fase de uma indústria de ração animal que recebeu ali 130 milhões em aportes, né? Então, o que apareceu aí no balanço, no último balanço da cooperativa, que foi a pista mais evidente de que as coisas não iam bem, foi a redução do patrimônio líquido, que era de 237 milhões no final de 2023 e caiu para ali para 174 milhões em 2024, no final de 2024. Então, foi uma redução até importante aí do patrimônio líquido, que demonstra ali já um início de uma fragilidade financeira. E uma auditoria realizada nesse período indicou que a classificação de dívidas de curto prazo tinha algumas obrigações subavaliadas. Então, quer dizer, poderia estar havendo ali uma ocultação do endividamento. Nos últimos dias, como eu disse, né, as manifestações dos produtores aumentaram. Ontem, por exemplo, eles se concentraram diante da unidade de armazenamento de grãos na cidade de Cruz Alta. Ela foi cercada na tentativa ali de impedir a retirada dos silos, da soja dos silos, né? Os produtores têm medo que, se essa soja sair de lá, eles não tenham nem a garantia de ter a soja de volta, né, no caso de não pagamento. Esses atrasos de pagamentos começaram a ocorrer em maio passado. Então, desde então, ali, parceiros, traders e o setor financeiro passaram a olhar as finanças do Cotribá mais de perto, com uma lupa. O crédito que costumava, né, equilibrar as contas foi escasseando, a avaliação de risco da Cotribá começou a ficar ruim e ela não conseguiu se buscar recursos no mercado financeiro para honrar ali o seu dia a dia, né? E aí, ela, nesse mesmo tempo, ela parou de dar satisfação aos credores. Então, nessa quinta-feira, ontem, né, a Associação dos Produtores e Empresários Rurais, a APER, lá do Rio Grande do Sul, enviou ao Cotribá um requerimento oficial solicitando com urgência uma reunião com os seus diretores. O presidente da entidade disse que está há alguns dias tentando, sem sucesso, buscar mais informações. Ele diz que a maior parte da soja entregue já foi comercializada pela Cotribá sem o devido pagamento ao produtor. É o que ele chama lá de soja de papel, né? Que ela existe nos contratos, mas não está mais fisicamente nos silos, né? O repórter Thiago Coppetti, que fez essa reportagem para o AgFeed, ele conversou com alguns produtores e ouviu deles algumas situações preocupantes ali. Um agricultor, por exemplo, disse que precisa do dinheiro da safra passada
para plantar nova, que está agora, né? Está em pleno início ali do plantio da nova safra. Ela disse que ela tem quase R$ 200 mil a receber e que usaria esse recurso para comprar os insumos necessários ali para semear. Ela tem em torno de 500 hectares, né? E diz que se não receber em uma semana, perdeu a janela de plantio. Bom, a cooperativa não atendeu ao pedido de entrevistas do AgFeed, ela tem se mantido em silêncio, mas tem feito algumas mudanças internas. O presidente da cooperativa, o Celso Leomar Krug, ele meio que se afastou do dia a dia ali, decidiu contratar um CEO para cuidar da reestruturação da dívida. Então, há uma semana assumiu lá o Luiz Felipe Maldaner, que é um professor universitário, administrador com carreira no setor bancário, foi diretor do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Badesul, e ele assumiu o posto, então, agora. Foi criado um comitê de reestruturação para ajustar as dívidas ali de curto prazo, reavaliar ativos, eventualmente ver o que é possível vender, né, para fazer caixa e honrar os compromissos. Mas a ausência aí de posicionamento dos dirigentes, né, aos produtores, tem causado ali uma estranheza, né, uma desconfiança de que a crise pode ser maior. E as outras cooperativas, Muriel, têm dito que o silêncio da Cotribá e a falta de transparência sobre a dívida pode deixar aí dúvidas em relação à saúde das demais. Eles dizem, olha, estão deixando essa conta aí do prejuízo apenas nas costas das perdas climáticas, dizendo que isso é um problema aí das últimas safras que não foram boas, mas talvez seja mais do que isso. E ao tentar generalizar, pode dar a impressão de que as dívidas aí são coisa comum de todas as cooperativas, incentivar muita gente a querer receber sua soja e tal, e causar problemas financeiros para as outras cooperativas também. Então, é uma crise aí que precisa ser observada com bastante cuidado, Muriel. Perfeito, a gente vai continuar de olho acompanhando e, claro, conta com vocês para atualizar esse cenário também. Obrigada, viu, Luiz? Bom fim de semana para vocês por aí. Obrigado para todos vocês também. Obrigada.